Mais uma convidada especial, a gente recebendo hoje no Rcast ela, a Rita, tão famosa, a Rita da UFV, a Rita aí da orquestra, enfim, é a Rita de tantos lugares e a gente recebe ela com tanto carinho hoje. Rita, seja muito bem-vinda ao Rcast. Obrigada, Raquel, te agradeço a oportunidade da gente estar aqui trocando essas experiências, né? Grandes experiências, aliás, né, Rita? Você tem uma história muito bonita de vida, de superação, e a gente quer saber tudo, quer ouvir de você suas histórias, quer ouvir aí seu exemplo de vida, que você acaba sendo exemplo para muitas outras mulheres, né? E como a gente está no mês das mães, a gente está trazendo aí só mães durante esse mês de maio para contar suas histórias. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quem é a Rita, quem é você no dia a dia, o que você gosta de fazer, um pouquinho aí sobre a sua pessoa. Ah. A Rita, bom, eu primeiro, assim, a minha palavra-chave, a minha palavra que me sustenta todos os dias é a gratidão, sabe? É uma palavra que, para mim, ela tá junto comigo o tempo todo. Eu acho que quando a gente tem gratidão na vida, mesmo quando acontece alguma coisa difícil, né? Você vê o lado bom das coisas, a gente consegue viver melhor, né? Reconhecer Deus em cada detalhe, em cada situação, né? Mesmo Sim. estando difícil, e principalmente no que é bom, no que é bonito, né? Que Deus é maravilhoso e essa gratidão eu carrego sempre, né? Carrego muita fé, sempre também. E muita alegria, muito bom humor. Eu tenho certeza que você ficar comigo meia hora, você não fica sem rir. Que coisa E assim, boa. automaticamente, né? Não é uma coisa que eu planejo e tal, já é a personalidade mesmo, né? Graças a Deus, eu sou muito satisfeita, muito otimista, né? Se você me falar um problema, eu vou te acalmar e te dar uma solução, tentar encontrar um jeito para isso, sabe? Sou muito disponível com as pessoas, eu entrego muito, né? Você falando aí das coisas que eu já mexi, né? Com a associação lá, o Som do Cerrado, da orquestra, tava a fanfarra. Então, assim, eu me jogo muito quando eu encaro alguma coisa, algum projeto, alguma coordenação, sabe? Eu faço tudo com muito amor, com muito empenho e muito empolgada. Rita, e como é que você consegue conciliar a vida de mãe, né, e ter esse tanto de função? A gente sabe que não é fácil. É um malabarismo, né? A palavra certa eu acho que é exatamente essa. A Aham. gente vive grudada no horário e nos compromissos, e assim, você tenta agora, né? Eu tenho a Mariana de 10 anos, então agora ela já está bem mais independente, ela mesma já lembra, hoje eu tenho que fazer isso. Então já rufa, né? Já ajuda demais. Ajuda. Nossa, Mas é muito. uma correria, porque eu, lá em casa, eu sou casa, comida, roupa lavada e eu que cuido mais da Mariana, porque o meu esposo não fica em casa quase nada, que trabalha, mexe, né, no sítio, na roça, então é uma correria louca, mas eu gosto disso, sabe? Eu acho que eu não dou conta de viver sem essa confusão. Eu não entendo Você é isso uma que eu pessoa acho mais engraçado. enérgica, então. Eu não sei viver assim no, sabe, eu não tô coordenando nada, não tô ajudando em nada, assim, tô de boa em casa, ali seguindo todos os horários quietinha. Eu acho que, eu até brinco muito, falo assim, gente, se eu ficar 2, 3 dias quieta dentro de casa, vocês me levam no psiquiatra, no psicólogo, eu não tô bem. E aí eu vou piorar, porque eu gosto de movimento, eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de visita, eu gosto de gente lá em casa, de fazer muita comida, eu gosto disso tudo, dessa correria, dessa confusão a vida inteira. Que coisa boa. Mas é uma bagunça boa, né, gostosa, essa vida movimentada. Acho que É. até tira um pouco o tempo da gente pensar em problema, né? A gente está ali tão ocupado em trabalhar, em cuidar das pessoas, cuidar da família, que a gente não tem tempo para pensar em coisa ruim. É, eu acho que é exatamente isso, né? A pessoa que fica muito quieta, muito sozinha, né? Às vezes até mesmo, por exemplo, uma pessoa depressiva, eu vou e falo, gente, pelo amor de Deus, tenta sair, tenta fazer alguma coisa que você dá conta. A gente entende que a cabeça não tá ajudando, né? Mas assim, você sai, você conversa com uma pessoa conhecida, você vê um negócio, você vê uma praça, sei lá, né? O movimento gera vida, não é? Sim, sim. Eu acho que quanto mais parada a gente fica, mais a gente fica ali propenso a
a depressão, a pensamentos ruins, a coisas que não são boas, né, Rita? Uhum. Então, quando a gente se joga aí para a vida, se joga para as pessoas, a gente vai ouvir histórias legais, a gente vai contar a nossa história também, vai participar, né, Isso dá um da vida das alívio. pessoas, e isso ajuda, né? A gente vê que às vezes o outro tem um problema que é muito maior que o nosso e a gente está ali morrendo por tão pouco, Uhum. né? A gente acaba se conscientizando. Verdade. Rita, e conta pra gente um pouquinho da sua vida de mãe. A gente sabe que você é mãe de anjo, né? Conta Uhum. pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Então, eu fui mãe com 25 anos, né? Eu me casei muito nova, eu me casei com 18. Então, com 25 que a gente teve a nossa primeira filha. E era a Carol, né, a Caroline. E quando ela já estava indo para a escola, porque eu trabalhava, então eu achei mais fácil levar para a escola. E quando ela faltava assim um mês para ela completar 3 aninhos, a gente sofreu um baque louco, né? Porque ela vinha assim alguns dias passando mal, com sintoma de às vezes de vomitação, alguma coisa assim. Mas a gente estava tratando ela de refluxo, sabe? É uma longa história, né? Eu acho que eu não tenho tempo aqui para contar os detalhes. Serve até de alerta para pais, porque às vezes, por exemplo, a vomitação, né? Muitas vezes fala, é virose. Várias vezes ela foi diagnosticada com virose, sabe? Então isso serve de alerta para as mães, para as famílias, porque nem sempre uma vomitação é virose. Aliás, tem milhares de coisas que pode ser uma vomitação, sabe? E aí ela vinha passando mal e tal, e o médico estava tratando ela de refluxo. Eu até não culpo ele não, sabe? Por isso não, porque realmente a gente viu depois que é muito difícil de acertar o diagnóstico, assim, rápido, né? Uhum. Que seria o ideal. E aí aconteceu que tratando esse refluxo, ela não estava melhorando, estava piorando. E aí um dia, eu penso que eu posso citar nomes aqui, né, assim, de médico, eu falei assim, não, vamos levar ela lá no Dr. João, porque ele vai, até minha mãe mesmo falou, não, leva lá no Dr. João que ele vai saber o que, ajudar a gente. Aí levei, ela já estava muito fraquinha, muito debilitada de tanto que ela estava vomitando, os remédios não estavam fazendo efeito. E ele, de longe, eu conto isso sempre para as pessoas, porque de longe eu gritei assim no corredor que ele estava indo almoçar, e eu falei para ele, doutor João, olha ela aqui para mim antes de senhor ir, que ela tá passando muito mal, ela tava molinha assim, sabe, no meu braço. E falei, ela tá tomando remédio de refluxo, eu com a sacola de remédio na mão, sabe, aquele tanto de caixa de remédio. E aí ele foi e falou, olhou para mim assim, daquele jeitão dele, e falou assim, essa menina não tem refluxo não. Vamos internar ela agora e depois do almoço eu vejo o que eu faço. E aí, sou muito grata a ele por eu estar lá na frente dele nessa hora. Porque aí ela foi, né, internou, colocou o soro. Eu não sei se tem a ver ter colocado o soro e ter aumentado o líquido, sei lá, não entendo essa parte, né? Uhum. Ele saiu para almoçar e rapidinho ela deu convulsão. Então, ela deu convulsão dentro do hospital. Se ela tivesse feito isso lá em casa comigo sozinha. E aí, a gente gritou ele, eu sei que foi assim, questão de segundos, não sei nem como, sabe? Aí tava ele de volta, tava a enfermeira, e aí a gente foi para Patos e chegou lá, tinha neuro no hospital, plantão, e aí eles fizeram a tomografia e com muita dificuldade, sabe? O doutor Teotônio na época, que olhou ela e custou, sabe? Ele custou ter coragem de contar para nós, ele passava assim, sabe? A gente depois, anos depois, a gente vai tendo aqueles flashes, né? Falar, era por Sim. isso que ele estava desse jeito, ele passava para lá, para cá, até que ele chamou a gente, eu, mas meu esposo, né, o Cláudio, e falou, ó, gente, eu não tô sabendo como contar isso para vocês, mas eu tenho que contar. Ela tem um tumor na cabeça. E aí, naquela hora, a sensação é de que você estava caindo dentro de um buraco sem fundo. A sensação é exatamente essa, sabe? Fica sem Você chão, não né? tem o que falar, o que fazer. E assim, nossa, nós já estava apavorado, nós já estava desesperado, porque ela estava dando convulsão, assim, eu imagino que umas 2 horas de prazo. Porque foi sair daqui, levar para Patos, até ajeitar tudo. E pela idade a gente nem imagina, né, que vai ser algo Não, tão 3 sério. anos. E aí tudo mudou na nossa vida daí para frente, né? Aí, na hora, aí você dá aquela volta à realidade, né? Eu falei assim, e o que é que a gente faz? O que é que tem que fazer então, né? Aí ele foi e falou que ela tinha que fazer a cirurgia naquela hora.
E é onde eu vejo a bênção de Deus, porque naquela hora tinha tudo preparado ali no hospital, sabe? Tinha neuro de plantão, tinha outro neuro para auxiliar na cirurgia, tinha tudo, tinha anestesista, tinha sala de cirurgia disponível, sabe? E a gente foi justamente para o hospital que tinha a condição de fazer aquela cirurgia, porque era cirurgia na cabeça, né? Mas ela não ia tirar o tumor naquela hora, ela só abriu um espaço para o líquido circular para ela parar de dar convulsão. Então, naquele momento, ele salvou a vida dela, né? E aí a gente ela durou por mais um tempo. A gente iniciou uma luta, porque aí dali a gente foi orientado e ela foi transferida para Barretos. Ali a gente ficou 2 anos e meio, sabe? Nesses 2 anos e meio, sabe? É igual eu tô te falando, vem aqueles flashes, sabe? Todos os dias você tem flashes, você vê uma coisa, você vê uma pessoa, você vê uma foto, você vê uma comida, você lembra daquela situação. E aí ela assim, ela foi sempre muito, eu considero que ela foi muito feliz, assim, no tratamento, sabe? Ela foi bem, ela ficou alegre, primeiro ela fez a cirurgia na cabeça para tirar, só que não conseguiram tirar tudo, sabe? E aí depois disso ela fez quimioterapia, aí depois, e foi sempre assim, por exemplo, fez a cirurgia, a gente naquela esperança, né? Vai tirar tudo. Não tirou tudo, ficou um pouquinho. Tava grande já o tumor? Tava. Eles falaram que era assim do tamanho de um limão. E aí depois, pra você ver, uma criança de 3 anos. E aí era ao lado do cerebelo. Então a cirurgia era muito delicada, porque podia deixar ela na cama para sempre, né? Uma das situações, ela podia ficar cega, ela podia ficar sem engolir. Então, assim, eles tentam fazer de forma que a pessoa viva bem, né? Depois. E aí depois ela fez a quimio, aí fez a quimioterapia, você pensa, nossa, agora vai resolver tudo, né? Porque caiu o cabelo, vomitou, sofreu, mas passava ali 2, 3 dias ela estava bem de novo, brincando, sabe? E fazia amizade com o pessoal do hospital, ela era um amor, um encanto, sabe? De criança, um amorzinho. As enfermeiras ficavam tudo doida com ela, elas buscavam ela no quarto, levava lá para a enfermaria, para a sala lá das enfermeiras e ficava lá conversando, brincando com elas, adorava, sabe? Tanto que ela era bonitinha. Sim. E aí, quando fez a químio, você pensa, acabou tudo, né? Não. Aí a gente levou outro balde de água fria, que eles falaram assim, ó, foi como se ela tivesse tomado água. Não adiantou nada. Nada. Aí você pensa assim, nossa, mas tudo aquilo, né? Foi em vão. Nossa. Tá bom, então vamos levantar a cabeça de novo. E aí vocês partiram pra rádio ou não? Partiu pra rádio. Aí ela fez, eu lembro que foi 33 sessões. E aí estabilizou, sabe? Meio que ficou quietinho. Mas aí depois, muito rápido, acho que uns 2 meses depois da rádio, que eles vão repetir os exames, aí falou, não, tá quieto, não diminuiu, né? Que a intenção seria diminuir, mas tá quieto, então tá bom. E aí continuou fazendo tratamento, continuou fazendo acompanhamento, aí foi assim, ela ia pra escola, né? Quando ela tava bem, que os médicos recomendam isso, que eles têm uma vida normal. Né? E aí depois, no outro ano, ela teve que fazer outra cirurgia. Na verdade, não foi nem no outro ano, foi no ano, né? Foi assim, do final do ano até o meio do ano seguinte, fez outra cirurgia. E aí a gente pensa assim, nossa, agora vai ser mais tranquilo, né? A gente já sabe como que é. Acontece outras coisas completamente diferentes e te dá aquele, sabe? É um trem muito louco. Nossa, foi muito difícil. E aí, mas passou. Aí, dessa vez, acho que ela ficou internada 40 dias, porque aí surgiram outras situações, sabe? Porque aí você tem que adaptar com um líquido, às vezes tem que pôr válvula, mas ela não chegou a colocar, não. Dessa vez, não. Aí ela ficou um ano bem. Foi pra escola, sabe? O cabelinho tinha caído tudo, começou a crescer de novo, tava bonito, cacheadinho, cá embaixo assim. E aí, quando ela foi fazer os 5 anos, na semana que ela fez 5, a gente voltou lá, repetiu o exame, aí eles falaram, gente, tem uma ramificação, sabe? Cresceu de novo para outro lado. Aí foi desesperador, sabe? E aí, assim, a ideia deles foi, não, mas eles tranquilizaram a gente, falaram, não, pode ficar tranquilo, que é coisa simples, é pequenininho, a gente vai tirar e tal. Mas eu acho que demorou, não sei se foi isso, parece que as coisas quando tem que acontecer, né? Aí isso era na semana que ela fez 5, não foi semana de outubro, foi tipo assim, 26 de outubro. Quando foi, marcou a cirurgia para 17 de dezembro.
E aí, quando a gente foi, ainda pensei, nossa, nós vamos passar Natal, Ano Novo, tudo no hospital, né? Você já fica com aquilo, né? Um momento de tanta alegria, de ficar com as famílias, a gente ia passar essa situação. E aí, fez a ressonância na segunda para fazer a cirurgia na quarta. Só que quando foi a quarta-feira, de manhã, ela já com pijaminha para ir para o centro cirúrgico, já na caminha lá, que aí eles ficavam na caminha lá vendo desenho, sabe? E mas o Cláudio já na recepção esperando já, né? Naquela tensão louca. Fica Porque a mesmo. cirurgia demorava demais, era assim, 8 horas de prazo, depois até que ela acordasse, sabe? Acordava era de madrugada, porque a anestesia é muito forte, né? E aí eles chamaram a gente, lá no centro cirúrgico. Aí a gente pensou, nossa, eu falei com o Cláudio desse jeito, falei, Cláudio, ou é uma coisa muito boa, ou é muito ruim, porque eles nunca tinham chamado a gente lá nessa hora. E aí a gente entrou, tinha assim 3 médicos, assim, um pediatra, 2 neuro. A gente Coração a mil. sentou no coração assim, não, tá saindo pela boca, né? Tá Imagina. batendo tanto assim que você tá custando se aguentar, né? E aí foi a hora que a gente escutou, como se diz, a frase mais difícil que a gente já escutou na vida. Que foi a gente cheio de esperança, de fé, que fosse, né, resolver, vamos continuar a luta, né? Sim. E aí eles falaram, o neuro lá chamou a gente, conversou e falou, gente, a gente não tinha olhado o exame antes, né, que ela fez na segunda, não tinha olhado o exame antes, foi olhar agora para fazer a cirurgia, e a gente viu que já espalhou mais, que já tá num jeito que não tem jeito de mexer. Então, e aí eles foram conversando, né, até chegar na frase, vai para casa, aproveita cada minuto, Ai, que porque doido. não tem o que fazer, sabe? Nossa, aí é aquele buraco de novo que você fala, meu Deus, mas tem que ter jeito. Porque enquanto tem uma esperança, a gente quer lutar, a gente quer fazer lutar. tudo que for Sim, possível, né? Se for preciso, 10 cirurgias que sim. sejam feitas, E a né? gente, aí a gente conversou demais, e a gente interrogava demais, mas se fizer isso, eu falava assim, mas e se for para outro lugar, para outro hospital, para outro país? Eu falei, eu vendo a minha casa, eu faço um empréstimo, faço qualquer coisa. Na época, a cidade inteira mobilizou e ajudou a gente é grato por cada pessoa por isso, sabe? Que a gente nunca esquece, sabe? Todo mundo pode saber que a gente lembra de cada pessoa, sabe? É porque acaba comovendo, né? Sim. Quando é adulta, a gente já sente. Ai, Quando é criança, muito mais. O povo descobria assim o que ela gostava de comer. Ela gostava demais de lixia. Às vezes eu saía de casa, eu chegava lá, tinha sacolinha de lixia no portão. Então você vê o tanto que o povo ajudou, sabe? Então eu perguntei, e aí, adianta a gente fazer? Não, não adianta. Não tinha mais o que Não fazer. tinha. Aí eles até falaram que a gente podia ir num hospital em São Paulo, nem me lembro o nome agora também, que é um hospital de câncer infantil, mas falaram assim, mas o diagnóstico é o mesmo. Só que aí, assim, na verdade, ela já estava assim, por exemplo, sentindo dor de cabeça, estava incomodando, sabe? E aí era difícil também de sair com ela, distância longa, né? Mas é claro que se fosse um trem que tivesse esperança, a gente tinha ido. Mas aí, sabe, daí pra frente, Raquel, a gente, com muita fé mesmo, sabe? Com fé em Deus, né? Que eu falava assim que eu não precisava nem pedir, porque Deus é pai, né? Você vê o que a gente, como pai, faz com o filho. Só de você olhar, você sabe o que ele está precisando. Sim. Então eu falava assim que a gente não precisava nem pedir, que Deus sabia o que a gente precisava e ela também, né? Porque a gente não queria ver aquele sofrimento eterno também. E eu falo assim que eu acho que o povo até achava que a gente era doido, porque todo mundo da cidade sabia que ela não estava bem, né? Às vezes a pessoa até perguntava, Rita, como que ela tá? Mas principalmente quando ela estava comigo, falava, não, graças a Deus ela tá super bem, aí que gracinha, a gente tá indo ali tomar um sorvete, né? As pessoas vocês aproveitaram e viveram intensamente. Cada segundo, sabe? Foi muito rápido, mas foi cada segundo, né? E assim, foram 5 anos muito intensos, né? Ela viveu 5 anos e 6 meses. E foi muito intenso, né? Nossa, ela era muito amorosa com o pai dela, sabe? Nossa, era assim, quando ela estava muito bem, ela queria o pai dela. Aí quando o bicho pegava, que estava passando mal, aí era eu. Eu tinha que ficar na beirada da cama dela o tempo todo,
quase que não podia nem no banheiro. Para comer tinha que ser junto. Mãe é o porto seguro, né? É. E assim, durante esse tempo, sabe, você falando de mãe, né? Eu percebi o tanto que uma mãe tem uma perceptibilidade, a palavra é essa? Percepção, Percepção, é uma sensibilidade. sensibilidade imensa, sabe? É um trem assim de Deus. A gente sente, né? Não tem explicação. Tem gente que chama de sexto sentido, porque a É. gente parece que a gente pressente as Não, coisas, é né? demais, assim, você sabe que e a gente, hoje eu tenho essa segurança, por exemplo, com a Mariana, né? Depois eu vou chegar lá nela, né? Hoje eu tenho essa segurança com ela, porque a gente bate o olho, chegou da escola, você vê que o rostinho tá diferente, que o olho tá diferente, né? Você vê que machucou, né? Ou que Aconteceu teve alguma algum problema, coisa. a gente sente na hora. Eu até queria comentar uma história de Deixa eu só uma... fazer uma pergunta Tá. antes. Aconteceu isso com a Carol, né? E agora você tem a Mariana. Você fica com medo de perder ou não? Você não tem esse medo? Então, foi muito rápido, porque foi assim, a Carol faleceu em março, e aí a gente entra numa casa que tem ali um guarda-roupa, tem um quarto, tem um par de chinelo no canto da parede. Aí isso é desesperador também, sabe? Você entrar numa casa e você não ter seu filho ali mais. E a gente conversava, falava, meu Deus, porque a gente achava que a gente sair daquela sensação, né, era a gente ter outro filho. E aí, 2 meses depois, eu estava grávida. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E você já queria ou não? Foi Deus que Queria, mandou? sabe? Eu sempre quis outro, né? Eu sempre quis criar, assim, uns meninos junto. Aham. Então, eu queria, mas eu não imaginava que fosse ser tão rápido. E assim, a Mariana tá com 10 anos, a gente queria ter tido outro, sabe? Desde que ela fez um, a gente planejava ter outro, mas esse outro não veio. Então aí eu vejo uma mão de Deus, assim, gigantesca, porque foi o que nos deu um suspiro pra gente levantar a cabeça, né? Eu senti assim, sabe? Eu senti Deus batendo no meu ombro assim, ó, e falando assim, Rita, segue. Essa história tinha que ser assim. Agora você levanta a cabeça e continua assim. Sabe, eu sinto que a gente cumpriu a nossa missão. Eu falo que eu me sinto bem, a gente se sente em paz com a história dela, porque a gente fez tudo o que podia. E é uma lição que eu acho assim que serve para a gente, como família, como trabalho, né? Com a relação da gente com as pessoas. Faça tudo que você puder fazer de melhor, né? Para não ter Cuida. remorso depois. Isso, porque eu acho que o remorso é um peso imenso. A gente fez tudo, né? Quando podia trabalhar, eu trabalhava. Quando não podia, quando ela não estava bem, eu pegava licença, ou no serviço eles me ajudavam, ajeitava para mim não ir, né? Mesmo depois, quando, né, a doença dela voltou, que teve esse diagnóstico, né? Eu tive a compreensão no meu trabalho lá de não ir, né? Então, assim, eu acho isso, que a gente tem que viver de forma que... Porque às vezes a gente vive como se a gente fosse eterno. E não, né? E Nós não é. somos. E você acredita, Rita, que eu sei que você é uma pessoa, assim, muito de fé, uma pessoa muito ligada, né, a Deus, à igreja e tal. Você acredita que cada pessoa tem ali seus dias escritos e já está tudo determinado, quanto tempo a gente vai viver ou não? Não. Eu acho assim, eu acho não, né? A gente vê isso, né? Que a gente tem o livre-arbítrio. Deus criou a gente e Ele não falou assim, ó, você vai trabalhar aqui, você vai fazer isso, né? A gente é responsável pelas nossas escolhas. Tanto, por exemplo, um dia desses mesmo eu falei assim, gente, se fosse pela vontade de Deus, ia ter guerra lá no Iraque, ia ter aquele sofrimento todo, ia ter um câncer. Não. Mas o que que Deus quer? Ele quer o nosso coração. Então não adianta, por exemplo, Deus ir lá agora e acabar com aquilo tudo, porque Ele pode fazer isso, né? Tanto de milagre, tanto de coisa que Jesus veio, fez em tão pouco tempo que Ele teve aqui, para ele ir lá, só porque não adianta, porque ele não está transformando o coração daquelas pessoas por elas mesmas. Tem que ser uma transformação nossa, do coração.
Infelizmente tem muita gente ruim, né, que não quer o Então, bem. não. Então, por exemplo, quando a pessoa pega um carro, bebe e sai dirigindo, ele sabe que ele pode estar matando alguém, que ele pode estar se matando, não é? Sim, Isso aí é livre-arbítrio. a gente faz as nossas É. escolhas, né. Agora, a doença, o que que é, Raquel? A doença, ela é da nossa fragilidade humana, da nossa genética, né? Até Jesus sofreu no corpo, né? Só que eu acredito, né? A gente acredita que a gente tem uma vida eterna. E é por ela que a gente tem que lutar, né? E isso para mim é um peso E enorme. isso te conforta, porque você tendo essa fé, você sabe que vai ter uma vida no além. E que ela está bem, né? Até no dia, na hora que ela faleceu, a forma como eu dei essa notícia para as pessoas, para a família, né? Foi no quando surgiu o WhatsApp. Sabe, o WhatsApp surgiu nesse meio que ela estava muito doente. Um dia minha sobrinha falou que ficava muito caro ligação telefônica lá, porque a gente estava no outro estado. Então, naquela época tinha isso, né? E aí foi quando surgiu o WhatsApp. Minha sobrinha falou: não, Rita, baixa o WhatsApp no seu telefone, porque fica mais barato, né? Que a gente colocava só o crédito, era assim, né? Para Uhum. ter a internet. E aí eu coloquei isso na mensagem que eu mandei no WhatsApp. Sabe que agora acabou o sofrimento, acabou a dor, né? Porque quando ela faleceu, ela estava internada para manter melhor a condição, para não sentir tanta dor, né? Para ficar bem. E ela consciente o tempo todo, sabe? Ela, eu lembro que era meu aniversário, foi bem próximo, porque ela faleceu dia 18, meu aniversário era 20. Então a gente estava lá naquele quarto, como se ela tivesse internada e fosse sair. Ela não sabia, né? Apesar de que eu acho que ela sentia pelo comportamento dela. E aí eu fui e perguntei para ela um dia, eu falei: ó, Carol, você ajuda o papai a comprar meu presente? Porque você sabe, né? Senão, você sabe que não vai comprar nada que vai me agradar. Aí eu falei assim: o que é que você acha que você vai pedir para ele comprar? Ela falou assim: ah, uma embondeira, né, mãe? A senhora é muito embondeira. Falou desse jeito. Então, assim, é uma relação linda. Ela cantava aquela música, você já deve ter escutado essa música? Baixinho lá, às vezes que não gostava de conversar assim alto, estava assim mais, né, cabecinha doendo, ela cantava baixinho aquela música assim: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Nossa. Ela cantava Você essa música. chorava? Chorava demais, mas eu tentava não chorar. Não perto dela, pelo Não perto menos, dela, né. porque para ela ficar bem. Ela pedia, por exemplo, me comprar giz, que o giz dela tinha acabado, né. Agora, assim, sobre essa questão de sensibilidade, eh, teve um episódio que aconteceu que esse pra mim foi demais, sabe. Eu fiquei assustada comigo mesma, como se diz. Quando ela fez a segunda cirurgia, ela ficou com dificuldade em engolir, muita dificuldade, sabe. E aí eles queriam colocar a sonda, na verdade eles até colocaram umas 2 vezes, mas aí a sonda era muito sofrida, ela vomitava aquela sonda, vomitava tudo, virava aquela confusão, e era muito ruim, porque, tadinha, criança, né, ela não sabia lidar com a situação. E aí, eu falava: "Gente, eu não conformava que ela não conseguia engolir". Eu não conformava com aquilo, porque ela estava conversando. Então, se a pessoa está conversando direitinho, eu pensava: "Ah, tem que engolir, né". E ela cuspia muita saliva. Uhum. E aí eu pensava não, não conformava. Só que aí é tudo burocrático, né? A fono tinha que liberar, o nutricionista tinha que liberar, para depois o pediatra liberar. E aí eu um dia eu falei: "Gente, eu vou ter que fazer um teste. Eu vou tentar dar a ela alguma coisa", porque eles não liberavam, então a moça do café não me dava nada para ela. Aí a moça do lado, que estava com o outro menininho, eu nunca esqueci, era o Pietro que estava com a gente no quarto. Eu falei para ela, para outra mãe, né? Falei: "Você me dá um iogurte do Pietro para eu testar, que eu acho que ela consegue engolir". Aí ela pegou, que eu falava assim: "Gente, eu acho que a Carol é muito nojenta. Ela não tá engolindo, que ela não tá engolindo essa saliva", porque como ela cuspia saliva, eles achavam que ela não estava conseguindo engolir. Aí, eu peguei e falei: "Eu acho que é por isso, sabe, da com a boca seca, que não deixava dar nem água". E aí ela falou assim: "Não, te dou na hora, uai". Raquel, você acredita que eu peguei um canudinho, eu coloquei o canudinho no iogurte, e isso tinha dias.
Tinha colocado sonda, sabe, umas 3 vezes. E nada funcionava. Fono olhando, nutricionista olhando. Aí eu peguei com todo respeito, né, as profissionais, mas aí tem a tal da mãe no meio do caminho. Eu peguei, coloquei o canudinho e coloquei na boquinha dela, ela chupou, ela tomou esse iogurte todo. Falei, Jesus Você ficou amado, uma vocês alegria me verem. imensa. Nossa, você tá louca, eu fiquei doida. Você só vai fortalecer um pouco mais, Foi, né? não, e assim, para voltar, né? Porque enquanto não tivesse assim, alimentando certinho, que seja por sonda ou alimentação normal, não deixava sair do hospital, né? E ela ficava louca para sair. E aí eu peguei e fui lá de fora, sabe? Lá onde ficavam os médicos, tudo assim, tinha um balcão enorme. Eles ficavam lá, médico, enfermeira. E eu fui e chamei o pediatra que estava lá. Chamei o pediatra que estava lá, ele gostava demais dela, que ele era mineiro também. Então ele ficava coretando ela muito sobre comer açafrão, que ela gostava, ela contava que ela gostava de frango com açafrão. Ela brincava com a enfermeira que ela gostava do pão sovado daqui com requeijão. E eles ficava, sabe, criava todo, isso é muito carinhoso, isso a gente já sabe demais, né? O tanto que o Hospital de Barretos é acolhedor. Aí você imagina de criança, né? Imagino. E aí eu fui e chamei ele, sabe? Na cara dura, sabe aquela cara de pau? E olha que eu não sou assim de enfrentar as pessoas, não. Eu, se bater o pé pra mim, eu corro. Eu fui e chamei eles. Falei, vou falar o nome que ninguém, né? Não tem problema. O Dr. Robson, a nutricionista era a Mariana. Falei, vem aqui, por favor, um pouquinho. E esse foi, sabe? Eu tava assim, com a cara de brava, porque eu já tava brava mesmo, né? E aí eu fui e coloquei de novo, menino, o canudinho, coloquei o iogurte e ela engoliu. Bonitinho, sabe? Naquela fome. Só porque diz que a coisa que mais engasga é a água, né? Pra quem não sabe, sabia. a coisa que mais engasga é a água. Então, se uma pessoa tá com problema assim pra engolir e tal, não dá água. E aí eu fui, a hora que coloquei bonitinho, ela engoliu, olhei pra eles assim com aquela cara, né? Vocês acham que ela tá engolindo ou não? Né? E aí liberaram. Aí, sabe, o pediatra, né, que era muito amigo, muito chegado, falou, por mim tá liberado. Só que aí o nutricionista falou, não, a fono tem que ver primeiro. Mas aí eu já fiquei aliviada. Aí demorou até que ela passasse lá, porque ela tinha a agenda, né, que ela passava nos quartos. Mas essa vez, pra mim, foi demais, sabe? Eu nunca esqueço desse episódio, porque é uma ligação muito grande de filho com pai, né? E assim, depois disso, Raquel, então, veio a Mariana, né? E aí a Mariana trouxe uma nova luz para a nossa vida, né? A gente falou, ô gente, vamos de novo, né? Nunca substitui. Cada um a personalidade delas é diferente. Cada filho é único, A né? alimentação é diferente, né? O que uma gostava, eu lembro, uma gostava disso. A Carol gostava de carne gorda, sabe? Você ia comer churrasco, eu quero gordura. Mariana, Delícia. pelo Ela tinha amor de bom Deus, gosto, né? se ela pôr uma gordura na boca, ela dá até vômito. A Sara também não come. Então, e assim, eu vejo isso, mas isso não me deixa triste. Isso não me deixa depressiva. Rita, você entende que Deus te escolheu para que a Carol vivesse com você, tivesse essa família linda, maravilhosa, fosse amada, acolhida, deu o momento dela, ela foi com Deus, depois Deus enviou a Mariana para viver também momentos maravilhosos com vocês. Você entende que tudo isso é um propósito de Deus? Não sei te responder. Não sabe? Não, porque eu não sei se é planejado assim. Aham. Eu acho que a nossa história era essa, assim, porque Você teve que tinha que ser viver isso. isso, e porque a gente, com fé, conseguiu passar por isso. O que é a diferença de você lidar com uma situação com fé e sem fé? Eu acho que você consegue justo ter essa paz, ter a serenidade de enfrentar. Uhum. Problemas todo mundo tem, Sim. Doença todo mundo tem, Sim. não é? Mas a gente tem essa não força. É porque também a gente acredita em Deus que a vida vai ser perfeita, leve, né? de forma alguma. Não tem que ser perfeita. A vida é o que ela é e pronto, né? Isso. Então, assim, hoje, né, eu vejo que cada um é de um jeito. Como que você define a Mariana hoje? Nossa, a Mariana eu vejo muito. Como que fala? Eu me vejo muito nela. Porque ela é assim, igual eu, assim, sabe? Conversa e ri, e faz farra, e faz piadinha, sabe? Leva as coisas na brincadeira. Eu acho que ela é muito assim, igual eu, sabe? Nesse ponto. E a gente vai levando, né? Falando em Mariana,
Ela deixou um recadinho para você. Jesus amado! Agora pegou pesado, hein? Amém, que gracinha. Nossa Senhora. Obrigada. Nossa, ela é, como você dizia, a A gente gente tem... pode ler? Pode. Pode ler? Então vamos ler. Eu ainda não li, tá? Peguei e não li, porque não era para mim, eu só Tá. dei uma olhadinha. Ela escreveu para a mãe dela, gente. Mamãe, eu te amo muito. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Obrigado por tudo. Te amo infinitamente. E aí fez uns coraçõezinhos aqui, a coisa mais bonitinha. Ai, eu que acho lindo. bom assim, porque ela tá com 10 anos, né? E ela faz as atividades dela, ela tá lá na associação, ela toca o ukulele, adora tocar. E ela gosta. Eu falo assim que eu sou privilegiada porque o meu horário de serviço dá para me acompanhar ela nas coisas, sabe? E ela gosta que eu vou. Que coisa né? boa. Ela gosta que eu vou lá assistir aula. Ela gosta porque ela gosta, Vocês né? são Tipo muito assim, amigas. sim, né? Conversa. Ela é assim, ela não é de muito detalhe, sabe? Ela te conta o que ela que chamou atenção. Tipo assim, Mari, como que foi a escola hoje? Ah, foi legal, tudo bem. Mas aí se aconteceu alguma coisa, aí ela conta. Fora Mas disso, não é assim não. de ficar nos mínimos detalhes, né? Ela pega o que chamou atenção, que marcou, né? Rita, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. A galera que sempre apoia a gente, né? Que acredita no podcast, que acredita aí na nossa história, né? E eu quero agradecer com muito carinho a Saboaria Lavanda e Alecrim, que oferece sabonetes artesanais feitos à mão com muito amor e trabalha sob encomendas. Tem a Patrícia Assai Contabilidade também, que é mais que uma contadora, né? Ela é uma parceira mesmo aí para o seu negócio, dá aquela consultoria maravilhosa, enfim, super indico ela, é minha contadora inclusive. E a gente fala também o nome dela, Sinara Oliveira, lá da SM Celulares, que oferece aí consertos em geral para tablet, notebook, celular, computador, impressora, gente, tudo. E agora, né, eles parcelam tudo em até 24 vezes. E agradecemos também a Lilian, Rochanet Internet 100% fibra ótica aqui em Rio Paranaíba e atende também a região, viu? Conheça os planos em @Rochanet Telecom. Muito obrigada aí a todos pelo apoio. Rita, se quiser tomar uma aguinha para poder hidratar a garganta, tá tudo ok? Tá tudo ok. Tá tudo ok. Rita, eu queria que você falasse pra gente, que você deixasse um recado para as mães que acompanham a gente, né? Nosso público é um público mais maduro, a maioria são mães já, né? São mulheres entre 25 e 45 anos, que é o nosso público-alvo. E geralmente são mães, donas já de empresa, donas do próprio negócio, donas da própria vida. Mas sempre tem uma outra que está ali meio perdida, ainda não sabe meio que, né, que direção seguir. Eu queria que você deixasse um recado para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Não foi uma entrevista, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão acompanhando a gente. Bom, eu acho assim que... Eu acho não, né? A gente sabe que não tem uma receita, né? Não tem um passo a passo. Ah, você cria a Sara assim, eu crio a Mariana assim, você faz isso, isso e isso, né? Não existe. E tem aquele ditado também que a fruta não cai muito longe do pé. Já viu? Uhum. Tipo assim, eu acho que o fundamental é o amor, a dedicação. Às vezes a gente vive essa correria, porque eu também corro demais, trabalho fora, eu que arrumo minha casa, e isso é uma loucura. Só porque a gente tem que estar presente mesmo nessa confusão, né? Escutar, conversar, né? Tá junto. Você vai fazer uma comida, me ajuda aqui, né? A Mariana faz café, faz bolo. Esses dias eu fui na academia, a hora que eu voltei, ela tinha feito um bolo de cenoura. A minha sorte é que a minha sobrinha tinha chegado lá bem na hora do evento e deu a mãozinha assim para ajeitar, untar a tampa, porque isso aí, né? Mas ela sabe fazer, só porque por segurança, ligar o forno. Uhum. Então, assim, eu acho que é viver esse dia a dia com harmonia, não é? Junto. Ficar junto é muito bom, né? Eu gosto mais que brinca muito. Lá em casa sempre tem criança, sabe? E a gente tem que tirar tempo para isso, né? Até a Mari hoje, mais cedo, me deu um outro cartãozinho
E eu achei lindo demais também, eu achei engraçado, porque ela colocou assim, que eu sou a primeira no vôlei, a primeira na cozinha, que eu sou a melhor, né? Então eu Nossa. sou a melhor no vôlei, a melhor na cozinha, a melhor... Nossa, não lembro agora, era 4 melhor, mas eu achei muito engraçado, porque no vôlei só se for na torcida. Mas como teve os jogos esses dias, então acho que ela achou bom demais, porque assim, eu me jogo, né? Então, por exemplo, se eu vou no jogo de vôlei, se eu tô na torcida, eu tô lá mesmo gritando e levantando, né? E junto com ela. Então a gente tá sempre junto, né? Fico brava, também perco a paciência e não tem receita. Eu acho que a gente que é mãe tem que ter isso, sabe? Relaxar, ser a gente mesmo. Eu sou eu com a Mariana lá em casa. Tem hora que eu tô cantando e também eu fico brava, sabe? Eu sou eu. Se você pergunta pra ela quem é a sua mãe, ela sabe. Na real, sabe? Não tem como eu tentar me transformar. Eu não tento me transformar assim pra ser mãe. Uhum. Ela tem que saber, eu sou eu e eu tenho as melhores intenções. Eu falo muito isso, sabe? Que no final vai dar tudo certo, porque a nossa intenção é boa. A gente tá zelando de uma pérola. Eu penso assim, gente, você já pensou quando eu chegar frente a frente com Deus e ele falar assim, agora você me entrega ela, né? Que me entrega seu relatório aí, o que que você fez com o que eu te dei, né? Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem como mãe. Gigante. Enorme. E assim, o pai junto também, o pai é apoio, né? Esse tempo todo, né? A gente falou de mãe hoje, mas esse tempo todo que a gente passou por tudo isso, meu marido é assim, caladão, é na dele, mas ele sofreu horrores e ele ajudou horrores, sabe? Ele que carregava, tudo ele estava junto, né? Então é isso, é estar junto, é amor. Perder a paciência a gente perde, né? Mas a gente é humano e a gente não tem que ficar se culpando, né? A gente tem que tentar, eu acho que assim, relaxa, né? Ser a gente mesmo. Dar o nosso melhor e é Isso, isso, que né? vai dar certo, né? Sim. Rita, então, muito obrigada. A gente agradece muito a sua participação aqui. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais a sua história como mãe, né? E você tenha certeza que você é um exemplo de vida para muitas outras mães, para muitas outras mulheres, né? Pela sua força, pela sua coragem, pela sua garra, pela sua fé, determinação, de não abaixar a cabeça, seguir em frente, até porque a vida não para a gente poder chorar as nossas dores, né? Não, A vida segue e foi exatamente isso que você fez. Você seguiu sua vida, cabeça erguida, sorriso no rosto. Então, saiba que você é um exemplo para muita gente. E obrigada de coração por estar aqui, tá? obrigada a você pelo convite, foi muito bom. Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio.